Graças e paz a todos. Oi, vai. Vamos ler aqui em Salmos 139 e o verso 1. Salmos 139 e o verso 1. A minha Bíblia é a NVT, versão NVT, que diz assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Eu lembro quando eu fazia prova no colégio, e acontecia que quando a prova era muito difícil, simplesmente eu tentava filar. É isso, tentava filar. Ao ponto que tentava filar, conseguia enganar os professores, conseguia enganar até o meu amigo, o colega de lado, né? Que dava até com algumas respostas. Às vezes, eu fazia simplesmente um acordo. Se eu soubesse a resposta do primeiro, eu trocava com a resposta do terceiro do meu colega. Era terrível no colégio. Mas durante o tempo que a pessoa vai crescendo, acontece que pensamos que não vamos ter algo no futuro. E eu entendi que quando terminei o colégio, pensando que ia ficar tudo tranquilo, não tinha nada para fazer, descobri que agora eu vou ter que estudar para ter um emprego, fazer faculdade, cursos, tudo isso. E lembro-me quando eu estava fazendo aula de teologia, e essa foi uma experiência bem diferente, onde quando eu ia fazer a prova, o professor chegou com a prova e viu na mão de cada um e falou simplesmente: eu vou ali embaixo tomar um café, então vocês não colhem, porque Deus vai ver que vocês estão colando, e segundo, o que vocês estão fazendo isso é para Deus. Naquele momento, a minha cabeça explodiu, porque eu vi que a prova estava difícil. E por estar difícil, a minha fuga era filar. E na hora eu percebi que eu não podia filar, porque Deus estava me vendo. O tema que eu quero falar hoje, dessa pregação, é Deus te conhece. Eu vejo que o salmista Davi, ele revela isso no Salmo 109 todo, basicamente demonstrando o quão que Deus, ele é poderoso, ele é presente em todos os lugares e também conhece cada um do nosso coração. Com isso ele revela 3 atributos, que é a onisciência, onipresença e onipotência. O primeiro que eu quero falar é sobre a onisciência de Deus. Mas o que é onisciência? Simplesmente é saber tudo. É um Deus que sabe todas as coisas e conhece tudo no mundo inteiro. Quando o salmista Davi fala isso, que é: ó Senhor, Tu examinas meu coração, conhece os meus pensamentos, sabe quando eu sempre, quando eu me levanto, e mesmo longe, conhece todo mundo. Quando ele começa a expressar isso, ele fala, quando fala ao Senhor, ele começa a revelar lá no hebraico, que esse ó Senhor, ele coloca Yahvé. Esse Yahvé significa o verdadeiro Deus, o Criador. Como assim? Ele começa a revelar os segredos de Deus a partir de um cântico que ele estava escrevendo, aonde Deus, ele conhecia tudo, mas desde o princípio de tudo.
ele já era. Deus, ele conhece tudo, pois ele criou tudo. E não tem como escapar da sua sabedoria. E Davi, ele entendendo isso, ele sabia por quê? Porque Davi foi escolhido para ser rei. Ele foi levantado para ser rei de Israel. Quando vemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul, ele foi usado por Deus. Ele foi um rei levantado. Foi usado por Deus. Ele agradava ao povo. Ele fazia tudo isso. Porém, chegou um certo momento que ele começou a desagradar a Deus, ao ponto que ele foi rejeitado por Deus. E Deus foi procurar um que era segundo o seu coração. E quando vemos isso, Deus ele mostra isso. A Bíblia relata lá em 1 Samuel que Deus ele direciona Samuel para a casa de Jessé, aonde ele ia encontrar um escolhido, aquele que Deus escolheu segundo o seu coração. E quando o profeta Samuel chega lá, esse Jessé, ele já apresenta seu primeiro filho, o mais velho, o mais forte, o mais bonito, o que tem a postura de guerreiro. E naquele momento, o profeta teve aquele deslumbre de: eita, esse que é um verdadeiro rei. Ele tem postura de rei, ele tem tudo para ser um rei. Mas a Bíblia fala que Deus, ele dá uma atenção para Samuel e fala: não olhe como o homem vê, pois eu olho no verdadeiro coração, aonde tem as partes mais íntimas, aonde tem os maiores segredos que está escondido lá. Mostrando que o coração do homem olha ao superficial, aonde Deus alerta com relação à aparência que o homem vê, que foi Samuel que viu. Mas Deus alertou e falou: eu vejo o coração. E passou todos os filhos de Jessé, menos um que estava lá fora apacentando o rebanho. Era como que o pai de Davi não o reconhecia como alguém de valor, pois ele foi mostrar todos que estavam à frente dele, os mais fortes, os mais bonitos, os que tinham capacidade. Mas Deus conhecia cada coração naquele momento, e só esse que estava apacentando as ovelhas, que era aquele que foi escolhido para ser o futuro rei de Israel, o rei Davi. Salmos 44 e o verso 21. Deus com certeza saberia, pois ele conhece os segredos de cada coração. Confirmando que Deus conhece nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades. Ele sabe o absoluto de tudo. O que o salmista Davi queria é demonstrar essa profundeza do quão que Deus conhecia, até onde Deus deu no coração de Davi, para mostrar tudo isso. Ele não conseguia, não tinha palavras para mostrar tudo isso do que Deus conhece para ele, mas com a sua limitação, mesmo deslumbrando, tendo revelações de quem Deus é, ele tinha a sua limitação de expressar o quanto Deus o conhecia. O segundo atributo que eu quero falar é a onipresença de Deus. O que é onipresença? É simplesmente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou, como posso dizer, é um Deus que está presente a cada ponto da criação, todos os lugares ao mesmo tempo, sem restrições de hora ou lugar. Fala assim lá no Salmo 139, o 7 e 8. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Não há como fugir
da tua presença. Quando o salmista ele declara isso nesse cântico, ele mostra que não tem como fugir de Deus, pois naquele momento da sua maior fraqueza, ou do seu maior ser, Deus vai estar lá. Ele vai estar lá olhando você. Do seu maior erro, ou do maior acerto, da sua melhor disposição, ou da sua pior disposição, Ele vai estar lá a todo momento. Da sua maior dor ou da sua maior alegria, Deus vai estar lá. A presença de Deus não vai sair de ti. No verso 11 e 12 diz que poderia pedir para a escuridão que me escondesse e para que a luz ao meu redor se tornasse noite. Mas nem mesmo a escuridão pode se esconder de ti. É como que a noite e o dia fosse a mesma coisa para Deus. É como que o claro e o escuro ainda é a mesma coisa para Deus. Davi expressando isso, ele não tinha como escapar de Deus, não tinha como fugir da sua presença. E entendendo Davi, eu começo a lembrar de um profeta chamado Jeremias, aonde esse Jeremias ele estava frustrado, pois quando Deus o escolheu para ser profeta, ele estava em um caminho totalmente diferente. Como assim diferente? Jeremias, ele cresceu em um lar de sacerdócio, aonde na cultura judaica, uma família de sacerdote é passada de geração em geração. Então, o pai dele recebeu do seu pai, e do seu pai, e do seu pai, e sucessivamente. Então, quando Deus o escolheu para ser profeta, era como que ele tivesse se deslocado, se desprendido da sua família de sacerdote. Era como que ele não conseguisse mais fazer uma geração de sacerdotes ser excluído disso. Ele estava nesse processo de sacerdócio, mas também ele foi excluído dos seus amigos, que estava para ser também sacerdote. Ele saiu de todo vínculo de família, de amigo, de lugar, para seguir aquilo que Deus queria para ele. Ser profeta e andar na presença de Deus. Tem certeza que é normal. E nesse momento, em Jeremias capítulo 20, mostra que ele está frustrado porque essa missão que Deus deu para ele era muito pesada. Era muito pesada ao ponto que ele começou a falar que não queria mais falar sobre Deus, não queria mais falar o que estava falando, o que Deus estava falando para ele. Porque parece que aqui está saindo atrasado. Mas ele falava uma Parece que coisa: aqui está saindo atrasado. mas há um fogo em meus ossos, há um fogo dentro de mim que não se apaga, que não me faz parar. Eu quero muito parar, mas eu não consigo parar. Eu estou frustrado, eu estou triste, eu quero desistir tudo, mas há uma coisa dentro de mim que não me faz parar, que era o fogo da presença de Deus. Eu acho que não é esse caminho. Era esse fogo que queimava ao ponto que impregnou seus ossos. É um nível ao ponto que não fazia ele retroceder, mesmo sendo escanteado por tudo. Mesmo ele sofrendo tudo isso, mas Deus estava lá com a sua presença, queimando o seu coração, queimando os seus ossos. E o salmista Davi, ele entendia isso, o quão impossível é escapar
da presença de Deus. O terceiro atributo que eu quero falar agora é sobre a onipotência de Deus. E o que é onipotência? Simplesmente é ter todo o poder. Como assim? É o Deus Todo-Poderoso, sem limites, sem uma capacidade ilimitada de fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, hora, minuto e segundo. O salmista Davi, quando ele toca nessa parte, ele fala em um nível de agradecimento, pois ele revela que ele agradece a Deus por ter criado ele, pelo jeito que ele é. Ele agradece a todo momento pela sua criação, até antes de ser criado ali, quando estava sendo formado, Deus ainda estava lá formando ele. Ele estava expressando agradecimento. O quão maravilhoso era o pensamento de Deus na vida dele, ao ponto de formá-lo desde o ventre da mãe dele. E Davi louvava isso, louvava pela perfeição que Deus fez na vida dele, sendo o arquiteto do mundo, aonde o criar veio na mão de Deus. É uma habilidade geniosa aonde ninguém consegue pensar, pois a qualquer movimento errado, a qualquer respiração a mais que nós tivéssemos, nós poderíamos explodir em chamas por causa do ar, muito oxigênio. E se fosse pouco ar, morreríamos por falta da respiração. Deus, ele é perfeito em tudo, poderoso em tudo. Ele criou tudo isso. E quando eu lembro disso, eu lembro da passagem de Jó. Jó é relatado que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Porém, aconteceu que uma tragédia na vida de Jó, onde ele começou a perder tudo. E quando ele perde tudo, ele diretamente não tenta ofender a Deus, mas ele começa a amaldiçoar o seu dia. O dia que ele foi criado, o dia que ele nasceu, e fala: Senhor, para que existir? Para que eu ficar vivo? Olha, eu perdi tudo isso. Era para ser como que eu fosse um aborto, para eu não ser criado. Não valeu a pena se tornar uma criança e crescer até chegar nesse momento. Olha o nível de desprezo que ele estava falando da sua criação. E isso, ele estava ofendendo a criação de Deus. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas Deus, o Todo-Poderoso, que criou tudo perfeitamente em suas mãos, estava sendo como se fosse desafiado por Jó. Ele estava tentando debater com Deus, falando que a sua vida não valia de nada. Jó estava expressando a sua criação, expressando tudo. Deus, porque o Senhor me criou, simplesmente isso, que não valeu a pena ser criado. O quanto que eu estou passando agora. Porém, Deus, ele tem uma conversa com Jó. E essa conversa é como se fosse também vou dizer esse nome, uma batalha de conversa. Vamos ver quem tem mais argumento. Onde estava tu quando eu criei o firmamento? Onde estava tu quando eu cerrei o mar no meio e falei, só vá até aqui?
Onde estava tu quando eu criei tudo isso? Onde estava tu aonde eu criei os pássaros, onde faz os seus ninhos e a sua beleza, onde vai dar comida para eles? Onde estava tu em toda a beleza da terra? Onde estava você? Era quando Deus falasse para Jó: Jó, tu tem mais sabedoria do que eu? Tu acha que falar tudo isso, desprezando a sua criação, tu acha que te criei perfeitamente como eu quis? Era como que Jó falasse: me mata. E naquele momento Deus falava: eu não posso fazer isso, porque eu te criei para mim. Você não sabe os planos que eu fiz para você, não sabe os projetos que eu fiz para você. Você está passando tudo isso? Está, mas é para mim. E quando paramos para pensar nisso, vemos que Deus, com seus atributos, com esses 3 atributos, Ele mostra o quanto Ele nos ama, o quanto Ele observa a humanidade, aonde nessa fusão todinha, onisciência, onipresença, onipotência, Ele mostra o quanto amor Ele derrama nos seus filhos, na sua criação. Para pensar. Paramos em uma paranoia aonde ninguém me entende, ninguém entende minhas dores, minha vida é uma bagunça, meus sofrimentos, minha angústia, tudo aquilo que está preso no coração, que nem eu sei como expressar, mas quando eu tento expressar, sai só como lágrimas. E eu vou dizer mais o que? É uma bagunça de palavras e frases, onde tudo isso é visto por Deus. Eu me lembro quando eu estava no quartel, eu estava passando um processo diferente, aonde eu estava em um relacionamento conturbado, não estava tão bem o meu relacionamento. Em casa também não estava legal, pois eu estava morando mais no quartel do que em casa. Eu estava muito afastado dos meus pais. Estava até um momento gerando até algumas revoltas para querer sair de casa. E chegou num momento do estresse também do trabalho do quartel, ao ponto que eu estava lá tirando serviço 24 por 48. Tirei também outros dias, 24 por 24, já amanheci no quartel, já tenho que ficar de novo. Era uma agonia ao ponto que o estresse foi tão grande, que em uma certa noite eu me via perturbado, muito perturbado, ao ponto que eu estava me puxando de meia-noite, não, de 2 até as 4 da manhã, meu horário. E nessa hora eu estava com a mente tão sombria, tão pesada, que eu peguei a pistola, botei meu rosto e tentei atirar. Tentei atirar. Foi uma briga muito grande na minha mente. Se eu atirava ou não atirava. Aquela aflição toda, os pensamentos me corajando a atirar. Mas chegou um momento em que veio a presença de Deus. E Deus, ele falou comigo. E ele falou só uma coisa: eu conheço teu coração.
E quando ele falou isso, minha mente toda quebrou. Pois era como que viesse esse salmo na minha mente, que é o verso 3, que diz: tu me vês quando viajo e quando descanso, sabe tudo que faço, antes mesmo de eu falar, sabes o que vou dizer. E naquele momento eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Era como se estivesse falando, são as lágrimas, toda a minha dor que eu estava sentindo, toda a dor que estava pregnada no meu coração, era como se fosse aquela palavra que Deus falou: eu te conheço, rasgou meu coração, rasgou violentamente, porque eu não parava de chorar. Guardei a pistola no coldre e comecei a orar, pedindo perdão por aquele momento, pedindo perdão, Senhor, me perdoa por tentar fazer isso, pois eu sei que o Senhor não me criou para isso. O Senhor me criou para algo maior, algo grande, mais grande para ti. Pois eu posso estar vivendo como miserável aqui na terra, mas o Senhor me criou para a sua glória, para a sua vontade, para o teu querer. E Ele sabe o que dizer, Ele conhece o coração de cada um que está escutando isso. Não se compara com o que a sua mãe sabe, o que seu pai sabe, o que seu irmão sabe, o que os seus amigos sabem, o que até você sabe de você mesmo. Pois Deus conhece o nosso coração do mais profundo e íntimo do nosso ser. Só falta isso ser fixado na nossa mente e no nosso coração. Aleluia. Deus, Ele te vê. Uma coisa que fazemos quando estamos tristes não conseguimos disfarçar e queremos esconder de Deus. É engraçado esconder de Deus. E tentamos esconder de Deus. O incrível é isso. Ainda preso no sofrimento, na paranoia de buscar ficar só, numa solidão, afastado de tudo e de todos. E quando eu lembro dessa parte, quando Jeremias ele pediu para desistir, ele pediu, pois o caminho que eu estava trilhando era difícil, mas esse caminho foi Deus que trilhou e falou que estaria com ele a todo momento. Se ele estaria sofrendo, Deus estaria com ele sofrendo naquele momento. Se ele estaria feliz, Deus também estaria feliz naquele momento com ele. Deus foi ao ponto que queimou tanto Jeremias que ficou pregnado a presença de Deus na vida dele, ao ponto que o seu maior pico de querer desistir, ele permaneceu por causa da presença de Deus, pois Deus o buscou. Deus impregnou tudo na vida de Jeremias. Era como se a todo momento ali ele pedisse: Senhor, eu não quero, mas a presença estava lá no coração, chega, estava queimando. Você é meu. Eu estou contigo, você vai comigo, vamos até o fim. Até o fim essa chama aumentava e queimava e não parava. Jeremias não conseguiu parar por causa da presença de Deus. Deus conhecia o coração de Jeremias e Deus via tudo o que ele estava passando. Aleluia. Não sei o que está na sua mente ou no seu coração, mas Deus vê tudo. Não dá para escapar dele. Davi ele entendia isso.
era como que parecia que não é que Davi buscava Deus, era que Deus buscava Davi. Pois o amor é tão grande, que até mesmo quando a gente não tem vontade de buscar Deus, Deus vem e nos puxa para Ele. A presença dele é tão grande e surreal que em cada momento, e quando eu digo em cada momento, é em cada momento mesmo de nossas vidas, mesmo achando que Ele não está lá, Ele está. Mesmo não vendo, não sentindo e não ouvindo, Deus está lá ao seu lado. Dizendo melhor, está lá nos seus ossos, queimando de amor por ti. Aleluia. O salmista Davi, ele entendia isso. Ele entendia, pois a mente turbulenta, pois a mente mais turbulenta, Deus está lá. Até no silêncio mais agonizante, Deus está lá. E lembramos que Deus tem todo o poder. O poder absoluto de Deus é incomparável. É incomparável para nós, seres mortais, entender o quanto Deus é grande, o quão a sua profundeza de poder pode alcançar, o quão genial pode ser o nível de criação. Pois lutamos na ciência e tudo para conseguir entender o que tudo foi criado. E ainda somos essa limitação de pensamento. Pois Deus, Ele cria e ainda coloca na mente humana a ensinar o que a gente buscar. Pois se temos toda essa certeza de quem é Deus, aí eu paro para pensar em Jó, quando ele estava discutindo com Deus. Aí eu penso em nós. Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós para ficar interrogando Deus, aquele que criou absolutamente tudo? Aonde criou a sua vida, seu respirar, seus olhos, seu nariz, sua boca, seu cabelo. Em tudo que está em você, Ele criou. E ainda tentamos dialogar com Ele, bater boca com Ele. Quem somos nós para tentar colocar Deus na parede? Pessoas ilimitadas, fracas, somos pó, nada. Mas ainda nós humanos somos afoitos, né? Afoito. Mas Deus, Ele mostra o quão Ele é poderoso ao ponto de nos amar, ainda mesmo tentamos debater com Ele. Já procurou muitas palavras para expressar a sua indignação da sua criação. Ele usou muitas palavras que ofendiam Deus indiretamente. Pois se ele falou mal da sua criação, ele falou mal das mãos de Deus, pois o criou. Ao ponto que ele realmente pediu a morte várias vezes. Eu imagino, quando ele pede a morte, é como que a morte falasse assim, ó: Senhor, vou lá buscar ele. E Deus fala: não busca ele. Eu criei ele para mim. Eu criei ele com as minhas mãos. Olha, ele é tão perfeito. Criei tão lindo. Olha, meus olhos. Olha, tudo isso aqui, ó. Eu criei aqui, ó.
pois eu criei ele para a minha glória, para a minha vontade, para o meu querer. Se ele está desprezando, eu não nego, pois eu criei ele para mim, pois eu o amei, amo, e vou continuar amando até mais nada acontecer, pois é o infinito, o meu amor pela minha criação. E Davi, ele revela isso, ele revela essa gratidão por Deus ter criado ele, essa gratidão imensa, ao ponto que nesses 3 pontos que Deus o amou tanto, ele nos ama tanto, nos conhecendo, nos vendo e nos dando todo o poder em nossas vidas. Davi foi e pediu só uma coisa nesse cântico. Ele falou assim: mostra-me se há em mim algo que te ofende e me conduz para o teu caminho eterno. Ele poderia pedir qualquer coisa para Deus nesse momento, nesse cântico, pois ele falava toda a beleza de Deus, na sua onipresença, onipotência e ciência, mas ele vai falar algo que está nele, que poderia ofender a Deus. Ele não falou: Senhor, destrói tudo aqueles que estão me ofendendo. Não, ele fala: Senhor, se há algo em mim que está te ofendendo, se há algo em mim que me faz te criticar, se há algo em mim que me faz falar mal de ti, se há algo em mim mal que o Senhor não está agradando, algo que está lá preso no meu coração, que eu não consigo tirar, por muitas vezes tenho que culpar por causa disso. Se há algo em mim que eu estou lutando todos os dias para tirar isso, mas eu não consigo, então me mostra, Senhor, me revela o que está em mim que não está te agradando, e me conduz para ti, me transforma para ti, me transforma para quem tu és. Eu quero ser igual a ti, Senhor. Eu sei que não vou chegar numa perfeição, mas eu quero andar no teu caminho eterno até te encontrar. O Senhor procura tanto, Senhor. Até tento me esconder de ti quando eu estou fraco, falho e inútil. Quando eu penso que eu sou um nada já e cheio de pecado, tento me esconder de ti. Paro de orar, paro de jejuar, paro de ouvir adorações a ti, pois estou me sentindo sujo, nada, me escondendo em uma escuridão, aonde que a escuridão e o dia é a mesma coisa para Deus. E Ele fala: eu te vejo. Ele fala: eu te conheço. Ele fala: eu te criei com as minhas próprias mãos. O quão imensurável é nossa mente de tentar escapar de Deus, achando que Ele não tem poder para nos transformar, mas sim, Ele tem para transformar tudo em nossas vidas. Mas falta agora só uma coisa: o desejo de expor tudo aquilo que está em nós que desagrada a Deus. É como que fosse Deus me mostra e viesse uma luz em cima de mim, e eu sou uma casa cheia de móveis, mas está tudo bagunçado. E Ele mostra cada detalhe onde está.
embaixo do tapete tem areia. O banheiro tá sujo, tem que limpar. O quarto, não sei, eu tocar no quarto não. Preciso tocar nesse quarto também. É tocar em toda a área do nosso ser. É expor. Davi fala, mostra-me se há em mim. Ele não está falando, Senhor, mostra o que dá. Ele está falando, Senhor, me mostra. Me mostra completamente. Que eu quero saber o que é que eu tenho em mim que está te agradando, que está te desagradando. Pois é tirar tudo aquilo que nos preocupa de nós mesmos e começar a se preocupar tudo aquilo que está ofendendo a Deus. E para concluir a minha história da prova que fiz, naquele momento eu entendi que Deus ele conhecia meu coração. Deus ele conhecia tudo em mim, ao ponto que no momento que eu queria ter aquela fuga de filar a prova, eu parei, respirei e orei, Senhor, me ajuda. Me faz lembrar a conseguir pelo menos passar dessa prova. E consegui fazer a prova. E passei. Pois durante esse tempo do colégio até hoje, eu estava sendo transformado por Deus. Eu concluo dizendo que minhas preocupações não sejam sobre mim, e sim sobre ti, Senhor, pois o Senhor me conhece. Amém.